Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Jeremias. Quero hoje vos falar acerca do lamento do apóstolo Paulo, mas estaremos juntando o capítulo 10 de Jeremias para compreendermos também o que ocorreu no período tanto do apóstolo Paulo quanto no período do profeta Jeremias. Veja bem que está escrito aqui no capítulo 10 do versículo 1 em diante: ouvi a palavra do Senhor, vos falo a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espantei com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes do povo são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos dos artifício, com machado, com prata e com ouro o enfeita, com prego e com martelo o firmam, para que não se movam. São como a palmeiras, obra torneadas, mas não falam. Necessita que alguém os leve, porquanto não pode andar. Não tenhas receio deles, pois não pode fazer mal, nem tampouco tem o poder de fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade e o madeiro. Traze prata estendida de Társios e ouro de Ufaz, trabalho de artifícios e da mão dos fundidor. Faze sua veste de azul celeste e púrpura, obra do sábio são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é Deus vivo, e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações, e não pode suportar a sua indignação. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, eis-me aqui, entrando na tua presença, pedindo, Senhor, uma unção, um revestimento, uma porção do teu Espírito Santo, para ministrar, Senhor, a tua palavra, para trazer, Senhor, uma mensagem oriunda do teu coração, ao coração da tua igreja, Pai. Este é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca da idolatria, de adoração de ídolos. As pessoas que muitas vezes têm afastado-se da presença de Deus e acaba se curvando perante os ídolos, obras feitas por mãos humanas. Por esse motivo, o apóstolo Paulo
ele fez um grande lamento no livro de Romanos, capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 33. Mas um dos lamentos anunciado por apóstolo Paulo é este, um dos mais eloquentes, onde ele se dirige ao povo da galáxia, aos Gálatas. Ele diz da seguinte maneira: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Apóstolo Paulo interroga os Gálatas: quem ensinou vocês a se desviarem do caminho da verdade? Quem ensinou vocês a desprezar ao Senhor Jesus Cristo, que já foi representado como crucificado? Gálatas 3, versículo 1. Mais adiante, o apóstolo Paulo, ele fala e abre o seu coração para o povo da galáxia. Ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Apóstolo Paulo estava preocupado com o povo da galáxia que estava se desviando para adorar os ídolos, para adorar as imagens de esculturas, que estava afastando-se da presença do Senhor nosso Deus. E ele dizia agora que ele sentia como se fosse dores de parto por causa desses servos do Senhor que estavam se afastando do convívio da presença do Espírito Santo de Deus. Como os Gálatas, que havia recebido o Evangelho de forma tão amorosa, o Evangelho sacrificial, a mensagem da cruz de Cristo, deixaram-se seduzir por um Evangelho que não era o próprio Evangelho de Cristo. Começou um período de apostasia no meio do povo da galáxia, no meio dos Gálatas, que havia abraçado o Evangelho de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, que havia se convertido ao Senhor Jesus. Agora estavam recebendo um alimento pobre, um alimento espiritual que estava matando a alma desse servo do Senhor. Eles estavam sendo alimentados com a sobra, com um alimento empobrecido, pois estavam se desviando da presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele sentia dores como se fossem as dores do parto, por ver este povo tão amado por ele, afastando-se da presença, abandonando o verdadeiro Evangelho, e agora trazendo um Evangelho mistificado, um Evangelho transformado, que não tinha autoridade nenhuma de transformar a vida de ser humano, que não tinha autoridade nenhuma de libertar o ser humano da sua vida pecaminosa, da sua vida arruinado, pois agora eles estavam afastando-se, negando a fé, apostatando a fé, estava caindo em perigo constante de serem tragados pelo mal que havia sido produzido pelos líderes religiosos no período do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele orava a Deus pedindo que o povo, que os Gálatas viessem novamente a se converter ao Senhor.
episódio, infelizmente, vem se reprisando cada vez mais. Igrejas são induzidas ao erro por causa do mundo, por causa da doutrina criado tanto pelos homens como pelos demônios, como se tais heresia fosse a última revelação de Deus. A Igreja de Cristo corre um sério risco de apostatar a fé por causa desse ensino maléfico criado pelos homens e pelos demônios, trazendo uma série de mensagens capaz de seduzir a alma que não conhece a palavra de Deus. Isso estava ocorrendo no período de Jeremias. Jeremias agora também chama o povo de Deus. Ele diz: ouve a palavra do Senhor, que vos falo a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemoriza as nações. Havia algo estranho acontecendo na época de Jeremias. Havia uma sedução, havia uma magia negra sendo operada. Pessoas faziam sinais nos céus, faziam revelações que profanavam o nome de Deus, faziam ídolos, imagens de esculturas e postravam-se perante essas imagens, transformando a palavra de Deus, negando a natureza divina de Deus e adorando a imagem que não tinha capacidade nem de fazer o bem nem o mal. É isso que Jeremias traz. Ele diz: não pode fazer nem o mal nem o bem. Então não tenha temor, pois eles não fazem mal e tampouco têm o poder de fazer o bem. Pense nisso, amados. Será que a história não tem se repetido nos dias atuais? Existe um espírito criando doutrinas, espírito de demônios criando doutrina, criando algo para seduzir a alma, trazendo mensagem como se fosse a última revelação de Deus. Eu tenho acompanhado várias profecias que as pessoas têm lançado, que têm colocado nos grupos. Quando chega no mês de novembro, as pessoas começam a mandar uma enxurrada de profecias, dizendo que a terra vai passar por um processo de grandes problemas. Pessoas profetizando que haveria invasão na terra de homens de preto, e tudo isso são pregadores que se dizem servo de Deus, que lança profecias sem ter o Espírito Santo de Deus atuando em suas vidas. Eu tenho analisado todas essas falsas profecias. Inclusive, eu tenho proibido que essas falsas profecias circulem dentro do grupo fundado pelo presbítero Gregório, pois eu sou bem taxativo, que examine se o Espírito é de Deus. Se o Espírito não é de Deus, então não aceite nada que vem do inimigo, nada que vem da carne, nada que vem feito com magia ou algo semelhante, pois a palavra de Deus ela deve permanecer da maneira como ela é. A palavra de Deus ela é autossuficiente para operar o milagre dentro de cada um de nós, para nos resgatar. Não aceite revelações que não vêm da parte de Deus. Muitos obreiros se deixam enganar por mercadoria que são mercadoria vindo da parte de espírito de engano, apesar do brilho que muitas vezes fascina a alma do ser humano. Não tem uma natureza divina, mas tem uma natureza demoníaca muitas vezes.
não nos faz mais rico diante de Deus, pois tem nos empobrecido a nossa alma, tem destruído o que é melhor dentro de nós, que é a natureza do Espírito Santo dentro de nós. Estas mensagens que parece ser uma mensagem edificadora acaba muitas vezes levando o ser humano a apostatar-se da fé, a negar o poder de Deus. Enquanto isso, vão os mercenários alargando as portas do inferno, lotando o próprio inferno, levando as almas que muitas vezes acaba sendo enganado por esses mercenários, que são pregadores, que são chamados de pastores, que são chamados de sacerdote, que são chamados de bispo, que são chamados de padre, que são chamados de curandeiros, que são chamados muitas vezes de pais de santos. Por isso eu vos digo, amados, não afaste da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único manual para que você seja direcionado. Não siga o homem, não siga o pastor, mas siga a palavra de Deus. Não siga o bispo, não siga o padre, não siga o pai do santo, mas siga a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ela é autossuficiente para nos dar vida e vida eterna. Pois a palavra de Deus é o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que entregou a sua vida para que nós hoje fôssemos chamados ovelha do seu pastoril, que fôssemos chamados lavoura do Senhor, que fôssemos chamados luz deste mundo e sal desta terra. É a palavra de Deus, o verbo que se transformou carne, que habitou entre nós, que irradiou a sua luz, que operou milagre, que ressuscitou os mortos, que deu a sua própria vida na cruz do Calvário, que padeceu, derramou sua última gota de sangue, para que nós fôssemos libertos deste mundo idólatra, deste mundo de consciência, deste mundo que está nos levando muitas vezes rapidamente para a sepultura e para a profundeza do inferno. Amados e diletos irmãos, não siga esses mercenários que estão alargando as portas, lotando os infernos diante, levando as ovelhas de Cristo muitas vezes para a profundeza do abismo. O lamento de Paulo é ouvido as orações dos pastores e obreiros que lutam a manter a sã doutrina. O lamento de Paulo, ele deveria ser feito por cada um de nós, amados irmãos, analisarmos a nossa natureza, a nossa vida, se estamos nos alicerçando mediante a palavra de Deus. O lamento de Paulo deveria ser a oração de cada pastor, de cada obreiro que luta em manter essa doutrina e o bom costume mediante a palavra de Deus. Não haveremos de nós conformar com as novidades deste chamado novo avivamento, da novidade desse chamada nova era que nos confronta, que traz novidades que muitas vezes tem negado a essência do poder de Deus. Existe muita repetição de velhas maneiras do Éden, da velha maneira de negar o poder de Deus. Existe muita repetição de pessoas que vê alguém fazendo lá e começa a querer aplicar dentro da genuína igreja de Cristo e acaba corrompendo a ovelha. As pessoas estão muito interessadas em quantidade e não em qualidade. Portanto, amados, vamos atentar à palavra de Deus. Este é a advertência do apóstolo Paulo.
Mas temos que, sim, assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também nos dias atuais existem homens que são levados por espírito de adivinhação para corromper a nossa vida, corromper a nossa santidade, para nos afastar, para tirar-nos do caminho da vida, para induzir-nos muitas vezes ao erro, tirando a simplicidade da nossa alma. Vamos, amados irmãos, buscar mais e mais a presença do Espírito de Deus. É hora de clamar, é hora de chorar diante de Deus, é hora de derramar copiosamente as lágrimas ao pé de Cristo, ao pé da cruz de Jesus Cristo, rogando-lhe por um avivamento que nos remeta ao cenáculo, que nos coloca novamente ao novo Pentecoste, que nos coloca novamente ao pé da cruz, que nos leva a um avivamento onde seremos consolados por uma poderosa visitação do Espírito Santo. Sim, amados, é hora de chorarmos ao pé do Cordeiro de Deus. Nenhuma lágrima pode ser poupada, pois estamos passando um momento crítico, um momento de angústia se aproxima. Estamos passando um momento que é semelhante aos dias de Jeremias. Então, amados, vamos chegar mais aos pés da cruz de Cristo. Vamos clamar por um novo Pentecoste em nossa vida, um renovo espiritual. A palavra do Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. É momento de orarmos, é momento de chorarmos, é momento de lamentarmos muitas vezes a nossa condição, que estamos muitas vezes alienando a nossa vida da própria vida de Deus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda paz. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Amém.